O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vocês que nos acompanham, a primeira leitura de hoje é tirada do profeta Zacarias. Um profeta é alguém que sempre aponta para a aliança, para a fidelidade. Quando o povo vai longe do caminho de Deus e se esquece daquela aliança firmada com o seu Senhor, aliança de fé e de confiança, o profeta aparece para animar o povo, dar-lhe esperança e para ajudá-lo a voltar para o caminho do Senhor. Zacarias fala de um rei, um Messias que vem ao encontro do povo abatido, ao encontro do povo desanimado, aflito com as suas angústias, quebrado desde dentro. Mas este rei, este Senhor vem montado num jumento. O jumento é símbolo da paz. Então este Messias vem como sinal da paz. Vem para construir entre nós a paz tão aguardada, tão esperada, sonhada pelo povo finalmente. E mais, para deixar claro que este Messias é de fato o Messias da paz, o profeta vai mostrar-nos com símbolos muito eloquentes que ele depõe todas as armas. Ele não vem montado num cavalo, como os grandes reis, mas num jumentinho. Ele quebra o arco do guerreiro e ele anuncia a paz às nações. Quebrar o arco é o mesmo que depor as armas, abandonar o armamento como jeito de construir a paz. Porque, na verdade, armando-se até os dentes, paz nenhuma pode ser construída. Depois da violência, haverá sempre mais violência, como numa ciranda de morte que não termina. O domínio deste Messias vai se estender de um mar ao outro. Mas notem que este domínio não se dá por força. Não é um jugo que se põe no ombro dos outros. Não desce goela abaixo. Esse reinado não é forçoso. Não chega com violência, não chega com força política, não chega com força armamentista. É muito interessante como essa leitura tem grande eloquência nos dias de hoje também. Nós desejamos paz.
Como o povo de Israel, também nós somos povo abatido, cansado, com as nossas quebraduras, com as nossas angústias. Mas como queremos construir a paz, afinal? Lembremos-nos de Jesus Cristo, que entra em Jerusalém ouvindo os brados de Hosana ao filho de Davi, mas vem montado num jumentinho. Jesus é o Messias da paz. É olhando para Ele que nós pretendemos e queremos construir a paz verdadeira, que nasce da justiça e de quebrar o arco. Se a gente não quebra os arcos da violência, quem sai quebrado somos nós mesmos. Por isso, é preciso depor as armas, não pegar nas armas. E é preciso compreender que o reinado deste Messias da paz vem pelo desejo, pelo coração, vem e passa pela sedução, não pela força, não pela obrigação, não formando uma bancada da Bíblia que quer fazer das Sagradas Escrituras constituição. Não é assim que o reino deste Messias acontecerá, mas é olhando para a justiça, para a construção da justiça, da qual poderá finalmente nascer a paz. A segunda leitura, por sua vez, fala de possuirmos o Espírito de Jesus. Muitas vezes isso pode ser compreendido de modo muito espiritualista, desencarnado, como se o Espírito de Jesus fosse algo assim fantasmagórico, distante da realidade, mas não é nada disso. O Espírito de Jesus é a sua vida. O Espírito de Jesus é a sua ética. O Espírito de Jesus é o seu modo de viver o amor a Deus e o amor aos irmãos. Nós trazemos esse Espírito conosco. Nós que somos batizados, somos movidos por esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, Espírito que dá vida. E este Espírito é Ele mesmo quem nos dá. Ele nos dá e este Espírito está trabalhando em nós continuamente. Ele quer gerar em nós vida nova e quer que nós sejamos protagonistas dessa vida nova por onde formos. Mas para isso é necessário vencer a carne. Paulo é provavelmente um dos apóstolos mais mal interpretados na igreja. Carne não significa aquilo que nós temos entre as pernas, não é o nosso sexo. Carne não aponta para uma moral que é sempre subpélvica, não. Carne aponta para um estilo de vida, estilo fechado, estilo egocêntrico, estilo egoísta. O Espírito de Jesus é espírito de abertura, saída, solidariedade. O da carne é o de fechamento, egoísmo, pensar apenas em si próprio e nos seus próprios interesses. É também muito notório neste tempo notar que nós que dizemos ter o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo que trabalha em nós, para que sejamos protagonistas da vida, muitas vezes não é atendido, muitas vezes é silenciado. Porque nos dobramos diante de projetos que não são o projeto da vida. Porque atendendo aos nossos interesses mesquinhos, muito particulares, aos nossos interesses econômicos muitas vezes, ao nosso bolso, à nossa barriga, nós nos esquecemos de todos os outros. Pensando apenas em nós mesmos, nós nos esquecemos do próximo. E muitas vezes do próximo mais próximo. É preciso matar o procedimento carnal, diz Paulo. E isso é muito exigente,
porque significa quebrar a cápsula, o ovo em que a gente vive, para poder nascer de verdade, segundo o Espírito de Jesus. Afinal, ser batizado não significa outra coisa do que ter nascido de novo, ter nascido do Espírito do Cristo, para viver como o Cristo viveu. Como é incômodo ouvir, vindo daqueles que estão fechados no projeto da carne, o deboche para com os mais pobres, para com os mais simples, para com os pequenos. Dizem que a rua é um lugar gostoso de ficar, um lugar que acalenta, e por isso nós não deveríamos praticar nenhuma caridade, porque praticando caridade nós estamos fazendo aqueles que estão em situação de rua querer permanecer nesse lugar tão agradável. Deboche puro. Cuidado. Muitas vezes nós podemos concordar, e concordar significa aprovar com o coração aquilo que não é Espírito de Jesus Cristo. E isso é gravíssimo para qualquer cristão. Para nós todos nós devemos olhar para nós mesmos e ver se já arrebentamos a casca que nos prende dentro do nosso próprio egoísmo. O Evangelho de hoje vai ainda mais longe. Mostra um Jesus Cristo que já enviou os seus discípulos como apóstolos para serem sua presença no meio do povo. Vocês devem se recordar desse Evangelho. Não faz nem 3 domingos atrás, nós o ouvimos. Jesus Cristo vê o povo abatido, como ovelhas sem pastor. Estas ovelhas sem pastor condoem Jesus Cristo. Suas entranhas reviram, remexem. É esse o significado de misericórdia, de compaixão, ter as entranhas contorcidas. É por causa desse povo aflito que Jesus vai enviar os 12 para que eles possam chegar a todos os cantos, curar, libertar, estender as mãos, trazer para o meio, incluir os excluídos, tocar os leprosos, curar os doentes, exorcizar o mal. Os discípulos representam Jesus Cristo aonde vão. Notem, eu repito, os discípulos representam Jesus Cristo aonde vão. Todo discípulo é lugar-tenente de Jesus Cristo. De modo que onde um discípulo está, é Jesus Cristo quem deve aparecer, com as suas atitudes, com o seu testemunho. Jesus Cristo, Ele mesmo vai em missão. Mas a gente está se acostumando a crer que a igreja foi sempre triunfante. Não é verdade. Jesus Cristo e os seus discípulos experimentaram fracasso. Nem todo mundo aceitou a mensagem do reino dos céus. João Batista foi um deles. Antecede a esse evangelho que nós ouvimos hoje a palavra de João Batista para os discípulos. Vão perguntar a Jesus se ele é mesmo o Messias que devia vir, ou se a gente deve esperar outro. Porque, afinal, esse que está aí não parece ser o Messias que eu tanto anunciei. João Batista anunciou um Messias que vinha para fazer o juízo, para separar os justos dos pecadores. Mas Jesus Cristo é o Messias que come com os pecadores, que está com eles, que convive com prostitutas, que está no meio dos impuros e que se senta com os impuros. É notório que João Batista não tenha compreendido quem é Jesus Cristo. Também as cidades que foram alvo da missão não aceitaram Jesus. Betsaida, Corazim, Cafarnaum foram cidades que se fecharam com arrogância e prepotência à mensagem de Jesus. Imaginem, aceitar uma boa nova e tão boa, exige uma mudança radical. E é por isso que diante da inaceitação, diante da rejeição, diante de cidades orgulhosas e até mesmo da incompreensão de João Batista, que Jesus fará a oração que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Ao invés de desistir diante do fracasso, Jesus Cristo diz:
Eu te louvo, ó Pai. E o Evangelho começa dizendo assim, naquele tempo. Muitos evangelhos que nós ouvimos na liturgia sempre começam assim, naquele tempo, naquele tempo, naquele tempo. Essa expressão em muitos evangelhos é artificial, só colocada pela liturgia por um único motivo, para iniciar o texto. Aqui não. Esse naquele tempo foi escrito exatamente pelo evangelista, para dizer que é no tempo da rejeição, que é no tempo em que Jesus não é aceito, que ele vai louvar o Pai com estas palavras. Eu te louvo, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quem são os sábios e entendidos? Os sábios e entendidos são os escribas, os mestres da lei, os religiosos, muito entendidos de Sagrada Escritura, sabem tudo. E porque sabem tudo, não se abrem à novidade de Jesus. Porque já dominam todos os assuntos, já sabem tudo de lei, não há nada que possam aprender. O que oferecer para os que estão já cheios e cheios de si? Sábios e entendidos representam também o poder político-econômico, que demora, custa e não cede de converter-se para os pequeninos, para os mais desolados, não olha para esses. E por isso jamais poderá acolher a boa notícia, que é boa notícia para pobres, pequenos e aflitos. Os sábios e entendidos representam todos aqueles que estão fechados na sua própria arrogância, prepotência. Quantos são assim ainda hoje? Fechados em sua própria compreensão de mundo, enclausurados em sua própria bolha. Não há pedra que bata, não há água que bata sobre a pedra dura, que fure a pedra. Não há palavra que encante os corações. Não há possibilidade de rasgar a surdez, permanecem duros. Sábios e entendidos já sabem tudo, já entenderam tudo e não precisam saber mais nada, nem entender mais nada e por isso rejeitam a graça do reino dos céus. Muito cuidado, porque eles ainda se escondem hoje sob a face de muitos religiosos. Entendem tudo de tradição, mas enfiam a faca no irmão. Sabem tudo de Sagradas Escrituras, mas quando se trata de ser misericordiosos, não abrem as portas dos céus, nem do reino dos céus, mas as portas do inferno para o próximo. Sabem e compreendem tudo de mandamentos e de lei, mas ao invés de ajudar a libertar com a palavra de Deus, eles subjugam e oprimem. Estão muitas vezes atrás das telas, atrás dos computadores e dos celulares, sentados como num tribunal de que são juízes, e dali vociferam suas verdades, gritam suas verdades e condenam todos os irmãos. Eles podem ter entendido tudo, mas não entenderam o fundamental. O reino dos céus se constrói com a pequenez do coração, com o amor. Se constrói com a misericórdia. Esse é o fundamento que sustenta todo o edifício. E por isso, Jesus Cristo diz que aos pequeninos foi revelado o reino dos céus. Quem são os pequeninos? Dessa vez, pequeninos não são os pobres econômicos, os pobres que não têm dinheiro no bolso. São também eles, mas os aflitos, angustiados, desanimados, cansados, os abandonados, os excluídos, todos esses são pequeninos. São pequeninos também aqueles que choram, aqueles que esperam o consolo, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam ser mansos, aqueles que buscam viver segundo a misericórdia, aqueles que buscam ser pacíficos e construir a paz. Estes são os pequeninos. Os pequeninos são os discípulos que querem viver segundo a palavra de Jesus Cristo.
Estes são os pequenos. E é do agrado do Pai que o reino dos céus comece por eles. Deus se agrada que aqueles que não têm ninguém por eles, o tenham como defesa, o tenham como Senhor. Aqueles por quem não há ninguém, Deus é por eles. E quando Jesus diz que Deus se agrada disso, é porque pelo menos uma coisa estes pequeninos reconhecem. Eles reconhecem que eles não têm méritos. Eles não têm méritos para trocar com Deus. Eles não têm méritos para barganhar com Deus. Eles só têm a abertura do coração para a graça de Deus. E porque se abriram completamente à graça, eles podem experimentá-la. Enquanto os sábios entendidos, porque muitos sabem e muito entenderam, se fecharam. Jesus Cristo é aquele que conhece a Deus. Vejam, não nos enganemos. Não vamos dobrar Jesus Cristo e nem o rosto do Pai aos nossos próprios interesses. Não vamos dobrar a palavra de Jesus Cristo àquilo que nós queremos que ela fale. Só um conhece a Deus, e este é Jesus Cristo. E é nele que a gente tem o único modelo para a gente se orientar. É nele que a gente encontra o rosto do Pai. Qualquer palavra sobre Deus que não passe pela vida e pelo caminho de Jesus Cristo é palavra deteriorada, que mais tem a ver com o espírito da carne do que com o espírito de Jesus Cristo. Finalmente, Jesus Cristo percebe que de fato as pessoas estão como ovelhas sem pastor. E para elas ele quer ser descanso. Por isso, notem bem a brincadeira de palavras que o Evangelho faz. Vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. É a gente que coloca fardos sobre os nossos ombros muitas vezes. É a injustiça que coloca fardo sobre os nossos ombros. É o interesse de tudo ter, tudo saber, tudo querer. É não compreender que nós somos finitos, frágeis e querermos ser perfeitos a todo custo, mais santos e perfeitos do que Deus. É não ter abraçado a nossa própria fragilidade e pequenez e apresentar as nossas mãos vazias e a nossa fragilidade diante de Deus. Esses são os nossos fardos, os fardos que a gente não cansa de pôr sobre os nossos ombros e sobre o ombro dos outros. Eu vos darei descanso. E o descanso que Jesus dá é justamente o descanso de assumirmos que somos humanos. E que a nossa experiência precisa ser humana. E ela vai ser mais humana quanto mais amorosa, solidária ela for. Quanto menos amorosa, solidária e construtora da justiça ela for, menos humana ela será. O descanso não está num paraíso extraterrestre. O descanso está na nossa experiência de humanidade. Quando a gente se fraterniza com os outros, quando a gente quebra a casca e se dá as mãos, quando a gente constrói junto o reino que é para já e também para depois, mas para já, para agora. Depois Jesus termina: o meu jugo é suave. No tempo de Jesus, os mestres, quando ensinam alguma coisa, isso é compreendido como um jugo. O jugo de Jesus é, na verdade, um não jugo. É o amor. O jugo de Jesus Cristo é o amor a Deus e ao próximo. Mas não vamos romantizar esse amor. Esse amor é concreto. Esse amor tem carne e tem sangue. Esse amor tem rosto e tem nome. Esse amor está do nosso lado, próximo, proximíssimo, inventemos a palavra, mas é concreto. Aprendamos de Jesus finalmente o que é ser manso e humilde. Mansidão não tem nada a ver com baixar a cabeça para tudo, não é resignação, não é comodidade. Jesus Cristo jamais foi esse tipo de manso. Mansidão tem a ver, isso sim, com o jeito de ser de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo foi manso? Ele foi manso no amor, na construção da justiça, na defesa do reino dos céus. E humilde.
humilde também como Jesus. Humildade não tem nada a ver com ficar se maldizendo, se depreciando. Humildade é até reconhecer os nossos dons, mas colocá-los a serviço. Mansidão para superar a violência e quebrar o arco do guerreiro. Humildade para vencer a prepotência e a arrogância que nos fecha em nós mesmos. É aí que a gente põe sobre os nossos ombros um jugo suave, um fardo leve, porque libertou desde dentro. Amém.